Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje, as leituras do dia de hoje, desse 11º domingo, ele nos dá um alerta para nós, para cada um de nós que somos a igreja, o povo escolhido de Deus. Repare que as leituras estão falando um recado de Deus para você e para mim, que começou lá atrás, né? Bem distante, na época dos judeus, lá no deserto, onde Deus fala que nós somos a porção escolhida dele. Aqui eu quero só fazer um adendo bem rapidinho. Se vocês não repararam, reparem. Tudo em Deus, na Sagrada Escritura, Ele escolhe a porção menor para tudo. E é através da porção menor, Ele confunde e salva a grande maioria. Essa é a intenção de Deus. Por exemplo, começando o povo escolhido para ser um povo modelo, um povo sacerdotal. Ele escolhe das nações já existentes na terra, de povos no mundo inteiro já existentes. Olha só, Deus escolhe uma nação pequenininha, os judeus, que depois receberam o nome de Israel. Para quê? Repare, Deus pegou um menorzinho grupo de pessoas para ser um modelo e para ser adoradores de Deus e levar a todas as nações do mundo que só existe um Deus e que eles sejam salvos do pecado. Grava bem essa palavra, pecado. Depois nosso Senhor Jesus, Ele vai dizer vários momentos nos seus santos evangelhos. Por exemplo, vós sois o sal da terra. Gente, o sal é um punhadinho de nada. E esse punhadinho, pouquinho de sal, salga uma panelada toda de comida. Repare que de novo o Senhor Jesus, agora sendo Ele Deus também, Ele fala de um pequeno punhado.
Vós sois um pequeno rebanho. De novo ele falando. Depois ele vai dizer outra coisa importante. Por exemplo, assim: a porta que leva à perdição é larga e muitos passam por ela, mas a porta que leva à vida comigo, ela é estreita e poucos. De novo, olha aí. Então repare, primeira coisa que Deus nos coloca como saber sobre Ele: Ele escolhe os pequenos, os pobres, os menorzinhos e uma quantidade menor para ser o testemunho para toda a casa. Por isso que a gente deve pensar assim: Deus, dentro dessa casa onde eu vivo, onde eu estou, Deus me escolheu. Talvez eu seja o único que ainda segue uma religião, que ainda vai numa missa, que ainda tem um altarzinho para rezar. Talvez todos da minha casa ainda não, pois Deus escolheu você. Tá certo? Porque hoje as leituras estão falando também sobre a sua identidade. E Ele escolheu entre todos o local onde você trabalha, por exemplo. São todos os nossos irmãos, claro que eles são. E Deus ama tanto você e eles da mesma medida. Só que Deus escolheu você, para você estar trabalhando nesse lugar, com estas pessoas, que cada um tem uma pedagogia, uma psicologia difícil também, mas Ele quis você lá. Então assim vai trabalhando Deus com a sua igreja, que somos nós. Ok? Mas aqui eu quero abrir sobre isso um parêntese sobre a palavra pecado. Irmãos, vocês repararam que de uns 40 anos para cá, quem já tem dessa idade para cima um pouquinho, desapareceu a palavra cristandade. Não existe mais cristandade no meio de nós. Padre, o que é cristandade? Não é o fim da igreja católica, não. Cristandade é o fim de colocar os preceitos de tudo que existe em Deus. Então, por exemplo, antigamente as famílias todas, na sua grande maioria, elas existiam e as pessoas formavam uma família com base em Cristo, naquilo que Cristo deixou. Por isso eram chamadas sagradas famílias no mundo inteiro. Hoje, repare que não tem mais esse pensamento de vamos formar uma família segundo o pensamento cristão. Não, hoje existem muitas famílias, sim, são famílias, mas que elas não têm mais um valor do cristianismo para elas viverem daquele jeito, certo? E aqui nós não estamos falando mal de ninguém, nem devemos proclamar um preconceito. Hoje tem famílias de todos os jeitos. Por exemplo, hoje muita gente não busca mais o sacramento religioso para falar meu marido, minha esposa. Não, hoje muitas pessoas falam, aqui está meu esposo, aqui está minha esposa. Mas quem eles são? São alguém com quem você casou na esfera cristã? Não, simplesmente eu vivo com ela e tenho filhos com ela. Então a cristandade acabou. Por exemplo, a questão ética e moral. Hoje se assina em quase a maioria dos países da terra o aborto, como se o aborto não é uma questão moral pecaminosa para muitas pessoas. Por quê? Porque antigamente as bases da cristandade moral, não se permitia o aborto, fazer o aborto, tá certo? Por exemplo, a questão ética, né? Das pessoas terem a tolerância hoje não se tem mais tolerância. As pessoas hoje, cada um vivem de uma certa até intolerantes demais. Então repare, a cristandade acabou, não tem mais. Por isso que muita gente começou a escrever livros. Reparem por aí, né? O fim de Deus, a morte de Deus. Não, tudo bem, porque nós estamos hoje numa outra era. De 40 anos para cá, nós entramos numa era diferente, que agora esta era se chama mundanismo. O mundanismo, eles não têm nenhuma fecundidade na cristandade. Repare, é só a gente analisar pertinho da gente, às vezes na nossa própria família, não é? Repare, às vezes pessoas que ligadas a nós, ao nosso sangue, vivem hoje maritalmente,
E aqui não é nenhum julgamento não, é um diagnóstico, certo? Eu não me sinto melhor do que as pessoas da minha casa que não são casadas na igreja. Eu não me sinto melhor. Estou sendo muito sincero, viu, irmãos? Até porque às vezes os meus procedimentos como católico são muito, muito aquém de procedimentos lindos que estes têm, tá? Mas eles já entraram no mundanismo também, tá certo? Então o que nós estamos refletindo aqui é que o mundo mudou. E a esfera da cristandade acabou. Realmente não tem mais a cristandade. A igreja católica não acaba. O próprio Senhor disse: céus e terras passarão, mas a minha palavra para a minha igreja jamais passará. E é verdade. Tanto é que nós estamos aqui. Então, se nós estamos vivendo o fim de uma cristandade, tá certo? Estamos mesmo. Você poderia falar: poxa, eu lembro de 40 anos atrás. Eu lembro. Eu tinha 16 anos. Eu era um jovenzinho. E quando a gente falava de pedir bênção, a maioria das pessoas passava perto na frente de uma igreja, se benzia, tirava o chapéu, não é? As pessoas ficavam ao redor da mesa, rezavam. Acabou isso, meu irmão, minha irmã. Acabou. É uma família ou outra que ainda vai trazendo ainda os princípios. Bom, dito isso, o fim do pecado, né? Na mundanidade, no mundo moderno hoje. Hoje, toda pessoa que eles trocaram a palavra pecado por problemas psicológicos. Eu falei isso uma vez aqui para vocês. E eu tenho pessoas que trabalham conosco aqui, são belíssimos psicólogos. Mas a psicologia, ela precisa ser entendida e utilizada não naquilo que é próprio daquilo que é de Cristo, que vem da cristandade. Eu acabei de falar com o Júnior agora depois da missa das 8, que ele se colocou, viu, Carecão, à disposição, se caso queira aí, para os eventos com os homens, porque ele falou: padre, o senhor está correto. Mais de 60% dos casos que nós, psicólogos e psiquiatras, atendemos, os casos são próprios da igreja católica. E eles vêm procurar a gente por problemas, falando que eram problemas psicológicos, e tem a ver com pecado. Porque o mundo hoje não considera mais pecado. Vocês estão entendendo o que o padre está falando, né, irmãos? Tá? Agora veja só um detalhe. E esse detalhe, ele é muito importante. É um detalhe, mas ele é o enxoval da verdade em Deus. Para que Deus veio então, se fez homem no meio de nós e antecipou a vinda dele? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Como é que começa uma missa? Primeira coisa que nós celebramos ao celebrarmos a Santa Missa, nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados. O glória, que a gente acabou de cantar. A gente fala toda hora: Senhor, pelo glória a Ti, porque vieste salvar nós pecadores. Então o pecado é o motivo maior de toda a cristandade entre nós católicos. Então quem não reconhece mais como aquilo que é pecado, também está indo junto com o mundo. Está começando, e o pior de tudo que é, eu falo pior sim, tá? Para nós católicos, tá? Que nós já começamos a experimentar o fim da cristandade em nós, e muitos daqueles estão perto de nós, e nós vamos achando isso normal. Por isso que entre nós católicos a gente ouve toda hora alguém dizer, repito, temos que respeitar: para mim isso não é pecado, padre. Repararam isso? Só que aí você vai lá e pega o catecismo da igreja católica que Jesus preparou através dos apóstolos. O que Cristo mudou a palavra dele, o conceito dele como Deus que veio salvar nós do pecado. Ele tirou aquilo que ele disse como pecado sobre a evolução dos tempos modernos. Não, ele mantém, ele não tirou uma vírgula. Lembra que ele fala: eu não vim abolir a lei, eu não vim mudar uma vírgula sequer daquilo que o Pai revelou como verdade para perdoar os pecados da humanidade. Agora olha como o mundanismo chegou no meio de todos nós. Algumas coisinhas em mim, em você vai falar: meu Deus, mas será que isso é pecado mesmo?
Porque rapidinho a gente coloca um binóculo naquilo que é os pecados grandes mesmo, sociais. Por exemplo, a guerra é um pecado, quem proclama guerra, quem vive um estupro, quem mata o outro, tá certo? Quem violenta o outro, etc. Você fala, pô, tá vendo? Isso aí é pecado. Agora a gente vai tentando pegar aquilo que também é pecado, que às vezes é do cotidiano nosso, e a gente não fala mais que aquilo é pecado. Olha como isso é sorrateiro no meio de nós. Então veja, as leituras de hoje, elas estão colocando para nós que Deus nos escolheu para ser uma igreja modelo. Modelo. Então eu poderia dizer, eu devo dizer, eu, Padre Marcos, preciso ser modelo em Cristo Jesus para onde eu estiver. No ambiente da rua, eu preciso ser um cristão católico. Se eu estou no shopping, por mais a maioria está fazendo um monte de coisa, tá legal, eu também vou lá. Mas eu não posso esquecer que eu preciso ser um modelo. E não só nos momentos dos divertimentos, modelo na hora da dor, na hora de uma partida de alguém, estar lá e trazer uma palavra de conforto para alguém, visitar alguém que está sofrendo. Para quê? Eu preciso ser a igreja modelo, para levar esperança para essas pessoas aonde eu estiver. Tá certo? Então isso aqui é um outro ponto importante. Agora, vamos numa parte que eu comentei hoje na missa, venho comentando essa semana, ao longo na correnteza da semana de segunda para cá. E vocês não estavam aqui, a maioria, então vou falar. Esse episódio que o povo está ali no deserto, vamos entender agora uma pedagogia para você levar para a sua vida e para a minha também. E aqui a gente precisa separar, tá certo? As crianças dos adultos, no bom sentido da palavra, é um modo de dizer. Aqui a gente precisa entender por que Deus escolhe os pequeninos. Preste atenção. Este povo que está ali, ó, eles colocaram um acampamento bem de frente com o Monte Horebe, ou Sinai, tanto faz, é o mesmo monte. Moisés vai até lá conversar com Deus. O que acontece? Deus faz uma aliança com o povo, escolhe ele, fala, tá vendo? Lembra do que eu fiz, eu tirei vocês lá da escravidão, etc. Então vocês são uma porção que eu escolhi. Vivam meus mandamentos e tu serás santo. Ponto. Em outras palavras ele está dizendo isso. Só que eles estavam a apenas 19 quilômetros, calcula um pouquinho aí na cabeça, pensa da tua casa e até algum lugar, só 19 quilômetros, de carro é rápido, até a terra que Deus deu para eles. Estavam no deserto, repare, porque Deus prometeu, eu vos dou uma terra que vai estar lá perto do Rio Jordão, etc. Então eles já estavam indo para lá, 19 quilômetros, eles começaram a caminhar, só que eles levaram 40 anos para chegar no objetivo geográfico de 19 quilômetros. Olha que coisa doida. Por quê? A resposta é simples. Porque eles não conseguiam ser fiéis a Deus. Eles continuavam vivendo o pecado. O que Deus faz? Deus faz eles andarem em rodas. Eles vão andando em círculo. 40 anos. Aí chegou a 1 quilômetro perto da terra. Aí já estavam a 1 quilômetro. 1 quilômetro, gente, você faz 1 quilômetro andando rapidinho, né? Moisés para o povo todinho. Aquele acampamento todo lindo parou. Moisés o líder. Moisés fala, bom, irmãos, parece que chegamos aqui, ó. Aqui é a terra que Deus nos deu. Atenção nessa palavra, a terra que Deus nos deu. Mas antes de nós entrarmos, ele escolhe, vamos lembrar agora do evangelho de hoje, ele escolhe 12 homens anciãos. Anciãos são aqueles homens que já têm uma vida, já está bem vivido, tá mais preparado, tá certo? Então ele fala, chega 12, entre esses 12, 2 nomes conhecidos. Josué, que foi auxiliar de Moisés, na Bíblia toda, e de Caleb e Josué. Estava no meio dos 10 lá, então foram 12. Moisés vai até lá, veja o que tem nessa terra, antes de nós entrarmos lá. Eles vão,
3 dias depois eles voltam, chegam na frente de Moisés, na frente de todos os irmãos judeus, e os 10 tomam a palavra primeiro, a maioria, não é a minoria, a maioria. Lembra que Deus escolhe sempre os pequenininhos? A maioria, eles vieram com os olhos desse tamanho aqui, gente, assustados, e começaram a registrar para Moisés e para os irmãos judeus algo de muito terror. Veja lá no Êxodo, que vocês vão ver isso aí. Eles começam a falar: Moisés, vamos dar meia volta, vamos ir para qualquer lugar, mas não vamos entrar nesse lugar, porque o que nós vimos lá é impossível para nós, para mim, para minha família, para todos nós aqui, irmãos, entrarmos nessa terra. Aí ele começou a diagnosticar, registrar tudo que eles viram lá. Aí eles viram um exército de homens e mulheres, e claro, mas somente os homens, morando naquela terra já. Que eles eram fisicamente 2 vezes, 3 vezes maior do que o povo judeu. De físico. Imagina aqueles homens ramos. E a gente tudo meio franzininho, né? Ai, meu Deus do céu. E falaram, eles têm todo um arsenal militar para a época, né? Que nós não temos. Num piscar de olhos, nós entrarmos lá, seria um suicídio coletivo, certo? E aí foram falando que eles eram como gafanhotos, a quantidade que eles estavam lá. Aí acabaram de falar, aí os 2 abriram a boca. Quem? Josué e Caleb. E eles realmente carimbaram embaixo, dizendo: olha, realmente, irmãos e Moisés, lá, tudo isso que eles falaram, nós estivemos lá e é verdade. Porém, se Deus nos deu esta terra, Deus não disse que deu? Deu. Então nós vamos entrar lá e vamos tomar posse daquela terra, seja lá quem estiver lá dentro morando naquele lugar. Sabe quem entrou lá? Só Josué e Caleb. Leia lá depois. Então, irmãos, preste bem atenção agora, trazendo para 2026, aqui na cidade de São Paulo, onde você vive, como você vive, do jeito que você está hoje, tudo que vem acontecendo na tua vida. Vamos fazer agora um registro atual. Agora, com todo respeito, eu sou a voz de Caleb e de Josué para vocês, tá bom? Eu vou usar o mesmo espírito que estava neles. Aliás, um adendo aqui: o mesmo espírito que estava em Josué e em Caleb é o mesmo espírito que depois esteve com São Paulo. Esse mesmo espírito que estava com Caleb e com Josué é o mesmo Espírito Santo que estava com Paulo e estava com aquele homem da cruz que Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Eu já vou chegar lá. Eu só estou dando água na boca de vocês aí, no bom sentido. Vamos agora, eu vou ser o mesmo espírito que me impulsiona a falar para vocês aqui. Irmãos, o Senhor nos deu o Espírito Santo. E com esse Espírito Santo dado, é para nós entrarmos no coração sagrado dele. Sexta-feira nós rezamos a solenidade ao Sagrado Coração de Jesus. Então ele nos deu não agora uma terra, geograficamente falando, onde tem água, comida, onde nós vamos construir a nossa casa para formar a nossa família ali dentro. Agora ele deu o Espírito Santo dele. E esse Espírito Santo dele é para eu e você, eu e a senhora, senhoritas e senhores, irmãos, para nós entrarmos na vida com o eterno, no coração de Deus. Eu e a minha casa. Lembra dessa frase que saiu da boca de Josué? Eu e a minha casa servimos o Senhor. Vamos lá. O que tem para entrar com o Espírito de Deus que Ele nos deu? Para entrar no coração de Deus, Ele também nos põe na prova, como colocou eles 40 anos. Só que 40 anos é um número simbólico, tá? É um tempo necessário. Ó, o que significa 40 na Bíblia? Tempo
Tempo necessário. Necessário. 40 anos na Bíblia significa tempo? Necessário. O tempo necessário que eu e a minha casa precisa. Para quê? Para sermos provados. Para você ser provado, para você também fazer parte naquela palavra de Jesus assim, ó. Atenção agora. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu quero que você vá para lá. E se não fosse verdade, eu não vos diria. Tá certo? Só que Deus vai te pôr na prova no tempo necessário. 2026. Aí Ele vai começar a mostrar para você como, o que, para você entrar no coração dele, o que primeiro na provação você vai encontrar lá. Lembra do que eles falaram lá, que eles registraram? Impossível, os 10. Não dá, Moisés. Vamos voltar. Ok? Daí vocês vão entender por que fala: estamos com saudade das cebolas do Egito. Vamos voltar. Eles se assustaram com o que eles viram. No teu tempo necessário. A pergunta é: você também vai se assustar com os cânceres que tem na tua família? Porque eles vêm no tempo necessário da sua história. Na minha família tem câncer, teve câncer. Alguns aqui estão passando por isso agora na família. Lá naquele lugar, para entrar nessa terra do coração de Deus, antes eu poderei ter um enfrentamento de câncer, de matrimônio ruim, que é gigante. Esse matrimônio ruim, ele, segundo o meu sentimento, ele é muito maior do que o meu sentimento. Não dá para encarar ele com aquilo que eu sinto, porque é triste demais conviver com uma pessoa assim, porque eu descobri que ela faz isso, que eu descobri que ela é assim, que ela age assim, então é muito para mim. Eu estou traduzindo para você no Espírito de Deus. Para eu entrar nesse tempo necessário com o Espírito Santo, aqui não esqueça disso, eu vou encontrar algo que é maior do que eu. O quê? Eu não morri jovem, fiquei velho. E como é que você está na tua velhice? Doente. Eu não tenho saúde. E além disso, eu fico sozinho em casa, ninguém mais cuida de mim, ninguém mais quer falar comigo, eu não tenho mais graça para ninguém, a não ser que alguém me procure meu dinheiro. É muito para mim, eu não vou aguentar isso. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo discernimento. Ah, nasceu um filho, eu já falei isso em várias homilias assim. O meu filho cresceu, e agora na idade que ele está, e não é que essa pessoa resolveu viver assim, é muito para o pai e para mim. Isso está defamando a imagem da nossa família todinha. É muito grande isso para eu aguentar. Ah, eu queria tanto ter um filho. Pois é, nasceu. Só que, meu Deus do céu, agora eu fiquei sabendo que ele tem um problema, assim, vai nascer com um problema psicológico, vai nascer com autismo, grau, não sei o quê. Ele não vai conseguir viver sozinho. Oh Deus, isso é muito para mim. Por quê? Os outros têm tanto filho tão bonito, e até as mulheres que moram na rua têm filhinhos saudáveis, porque eu que estou te seguindo. Não, Senhor, não. Mais um exemplinho só. É muito grande para eu perdoar o que me fizeram. Eu não gosto daquela pessoa, eu não quero nem ouvir o nome dela. Eu não perdoo esta pessoa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão de sangue, pode ser colega de trabalho, pode ser alguém da igreja. Eu não, por quê? Porque ela é ruim, ela é má. Esta pessoa é má. É muito grande para eu aceitar uma coisa. É muito forte isso. Não dá, Moisés. Irmãos, olha, nós somos a maioria. Quem que não passa por isso? Vocês concordam comigo que não dá? Vamos embora.
Estou traduzindo para vocês. Ok, irmãos? Que a palavra de Deus, ela tem que ter o discernimento para você traduzir ela. Senão você vai ficar com aquelas historinhas bonitinhas. Ah, Moisés, que bonitinho. Ah, o povo vai dar ruim, hein? Não, traz para você. Aí Deus vai escolher uma miudeza, um salzinho. Dos 12 que foram lá, 2 levantam a voz e falam: é verdade. O matrimônio ruim é difícil pra caramba. Humanamente é impossível. Realmente nascer e ter um filho que vem com esse tipo de pecado, querendo viver no meio da gente, é muito difícil. O luto, enterrar alguém que a gente ama e a gente não esperava que ia morrer tão cedo, é muito difícil, é verdade, é muito grande para eu aguentar a morte de ter que enterrar um filho. Um filho, padre. O normal é o filho enterrar a gente, mas nós enterramos um bebê, enterrar um jovem, enterrar um filho. É grande demais. Não dá, Moisés. Não dá, ó Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou falando com muito amor para vocês, irmãos. Só que Deus sempre põe alguém no meio disso, dessa maioria do choro da igreja, para dizer: é verdade, nós também vimos e passamos por isso. Mas aqui entra a palavra. Esse mas aqui tem que ser sublinhado, colocar aquele amarelinho que a gente põe na, né? Mas se o Senhor Deus, que nos escolheu, nos deu o Espírito Santo do Filho dele, que esse Espírito venceu a morte, venceu o pecado, então eu vou entrar, vou atravessar e vou chegar e vou tomar posse lá no coração do meu Senhor. Vocês estão entendendo? Agora vamos dar uma espiadinha no Novo Testamento. Dos 12 que Jesus chamou, um chamava Tomé. E Tomé, ele foi muito importante para todos nós, porque ele só acreditaria se ele tocasse e visse as marcas das marcas onde Jesus foi machucado. Jesus apareceu para ele ressuscitado. E ali tem um diálogo que para mim ele é sublime. Sublime. Jesus vai dizer, porque ele toca, né? Tomé tocou, caiu de joelho. Mas você imagina, o cara caiu. Acreditastes? Porque me vistes? Porque me tocastes? Aqui, ó. Aqui entra agora em Caleb, entra em Paulo. Por que Paulo? Já vou falar a frase de Paulo. Entra naquele ladrão. Bem-aventurados aqueles que acreditaram. Dodá. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto. Olha onde Deus coloca a fé. Ele vai dizer: existe fé, a fé vem do Espírito Santo, mas a fé que toca o coração de Deus é aquela que fala: mesmo que os meus olhos não vejam, eu creio. Está dando para entender agora o que o padre está falando? Foi a voz de Josué e de Caleb, meu, que entra naqueles homens da fornalha lá. Se você lembrar, você me ajuda aí. Os 3, o que eles rezaram ali? Eles estavam com o espírito de Caleb, o mesmo espírito de Caleb, que fala: eu creio que Deus vai nos tirar dessa. Eles estavam com aquela chama embaixo. Mas mesmo que o meu Senhor não tire a gente desta chama, eu ainda confio nele. E se morrer a pessoa que a gente está rezando aqui? Você vai confiar nele, vai? Em Deus? E se a pessoa não se converter na tua casa e quiser viver daquele jeito até morrer, até ficar veinha ou veinho naquele pecado, e você rezou a vida inteira enquanto você esteve aqui para aquela conversão, e se você morre e não vê aquela pessoa mudar, você vai crer no bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto?
Olha como Deus mexe com a gente. Olha como Deus está mexendo com esta igreja aqui, olha. Está colocando a gente para pensar, para refletir. Meu Deus. Quantas vezes, Senhor, eu também fui com a maioria. Não dá. Quem é que aguenta isso? Eu vejo um monte de gente também saindo porque chora como eu. Muitas mães que também põem a mão na cabeça, doída. Então eu também estou com a minha cabeça doída e chorando, inconformada, porque qual é uma mãe que aguentaria enterrar um filho? A maioria. Vocês lembram quando o nosso Senhor estava falando? Ele começou a falar algumas verdades para os discípulos, que os discípulos estavam em multidão seguindo ele. Aí ele começou a falar sobre a vida afetiva, sobre, por exemplo, casamento. Quando Jesus começou a falar sobre casamento, que o homem deveria honrar a sua esposa, e quem em pensamentos imaginasse um homem casado ou uma mulher casada, em pensamentos imaginasse fazendo alguma coisa com uma outra pessoa que não fosse com o marido, cometeu adultério com aquela pessoa. Sabe o que aconteceu com Jesus naquela hora? Ele foi perdendo os discípulos em quantidade grande. Aí ele começou a falar que ele era o pão da vida. Quem come de mim terá vida eterna. Os caras, quer comer de você? Quem quer comer de você? Quem come minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ele está falando do Espírito Santo que ele vai dar. Sabe o que aconteceu com aquela multidão que seguia ele? Começaram, ó. Aí ele chegou lá para os deles ali e falou assim: e vós também quereis ir? Aí você sabe o que Pedro falou: Senhor, onde iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Lembra de Gedeão? Gedeão no Antigo Testamento? Gedeão, para quem gosta de militar e filmes de militar aí, ele era um general do exército de Israel. Ele tinha um exército, Israel, de 20 mil homens que sabiam lutar. Precisava, naquela época, tinha que lutar toda hora. Só que veio um inimigo com 65 mil homens, militarmente melhor do que os 20 mil israelitas. Gedeão começou a rezar a Deus: Senhor, e agora? Nós vamos ser massacrados. Imagina a mesma conversa que aconteceu na terra a 1 quilômetro. Nós vamos ser massacrados. 65 mil homens. Os caras são exímios lutadores. Será um suicídio também aqui. Sabe o que Deus falou para Gedeão? Leia lá. Eu chego a me arrepiar. Nós não precisamos de 20 mil homens para lutar contra 65 mil. É muito braço. Gedeão deu um palo para Senhor. Se eu entendeu bem, o número deles são 65 mil homens treinados. E nós somos um exército pequenininho perto deles. É muito. É onde Deus vai falar: Gedeão, leva eles até o Rio Jordão. De novo no Rio Jordão. Pede para eles beberem água lá. Separe o que eu vou falar. Aqueles que beberem se jogando na água e vai bebendo, põe de um lado. Aquele que passar pela água e só beber assim, como se você fosse escovar os dentes assim no lugar, fazia, né? Põe água na boca. Quem for beber, que nem pegando na mão, você separa do outro lado. Aí ele separou. 300 foram aqueles que pegaram só com a mão assim. E Jesus falou, e Deus falou para Gedeão: Gedeão, pega esses 300, dispensa a maioria. A maior. Aqueles falam: não dá, eu não aguento. Quem é que você aguenta? Ah, porque não é na tua casa. Ah, duvido, porque não é com você. Eu vou, eu quero ser feliz. Eu tenho direito. A maioria fala isso, né? Mas você é uma moça tão bonita. Vai, se entrega, seja feliz. E Deus falou assim: ó, pode dispensar. Com os 300 nós vamos lutar. Lutou e ganhou do maligno. O maligno põe muitas iguarias na nossa frente. Ele quer assustar a gente. O diabo quer assustar a gente. Ele bota isso, bota medo, bota o câncer, bota filho, bota não sei o que, põe não sei o que lá, para você falar: não dá, vamos sair daqui. Aí entra naquele ladrão lá. O ladrão também estava com o mesmo espírito de Josué e de Caleb.
Senhor, eu mereço tudo que eu estou passando. Pense em você, porque o Senhor está me ensinando a se safar do pecado. E eu vou fechar uma homilia falando o que é o pecado. Tem dois tipos de pessoas no mundo, grava isso. Só em qualquer parte onde você for ver território, onde tem terra, vai ter sempre dois tipos de pessoas. Uns que nasceram do homem e da mulher, e outro tipo de seres humanos são aqueles que nasceram do homem e da mulher e nasceram no Espírito de Deus. Os que nasceram de homem e de mulher e com o Espírito de Deus, sejam bem-vindos, são vocês que são batizados. Estes o Senhor escolheu como a minoria. Sabe o que significa isso? Quando a gente fala assim, ó, quer ver? Nasceu só do homem e da mulher. A vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Eu vou ser feliz. Eu não aceito isso. Eu não aceito matrimônio. Eu não quero sofrer no meu matrimônio, não. Eu não aceito, aliás, não é que eu não quero ser. Eu não aceito o sofrimento que chegou na minha vida matrimonial. Eu corto relação e vou arrumar uma outra pessoa porque eu sou nova. O que é isso aí? É humano. É só quem nasceu do homem e da mulher, só vive no seu humano, só no lado humano dela. Agora, quem vive no lado do espírito sobre o teu humano, aí você vai falar, não, o Senhor me deu o espírito dele. Ou eu fico até o fim nessa relação, ou se for para eu me separar, eu vou viver para Cristo inteiramente na castidade. Posso ter 30, 40, 50 anos. É o meu Senhor, porque Ele me deu o espírito dele. Só tem dois tipos de seres humanos na face da terra. E o que fazer, Padre? Reze, peça. Espírito Santo, vem, esvazia de mim. Eu estou muito cheio de humano meu aqui. Eu queria que fosse do meu jeito, não é, Eduardo? A gente quer que seja do nosso jeito. E Deus põe na prova, não só você, o teu filho, a sua nora e muitos que estão perto dessa criança. E você? Está entendendo agora? Senhor, não a minha vontade, a tua. O ladrão falou isso. Se eu estou aqui passando por essa cruz, é porque o Senhor está me curando do meu pecado. O pecado é quando eu vivo do meu jeito, como eu queria. Faça-se, Maria. Foi o que Paulo escreveu. São Paulo escreveu essa carta e fizeram música com a oração dele, ó. Não há. Mas é muito grande. Não há. Quem é que aguentaria? Que me possa vencer. Não há. Já estamos orando. Não há. Lembra-te, Deus te deu o Espírito dele. Ele te deu a terra verdadeira. Vai lá, não há. Não há. Não há mal que me possa nem a doença. Nem a doença, vai lá, nem a doença, vai lá. Nem a doença, nem a depressão, poderá superar o amor de Deus. Nem a doença, vai lá. Nem a doença, nem a depressão poderá superar. Olha o grito de Josué e de Caleb.
recebe, vai. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Ele venceu. supremo Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Não há, vai lá. Não há. Sim, Senhor, eu tomo posse dessa tua palavra hoje. Dai-me o teu espírito e tudo será consumado. Quem me possa vencer. Sim, ó Deus, se tu queres, eu sei que tu podes mudar este quadro. Não há. Mas se tu queres, Senhor, Não há. na vida do meu filho, na minha casa, na minha saúde, não há. Vai lá, de novo, vai lá, não. Ó Deus, eu entrego agora esta saúde machucada. Eu entrego esse matrimônio quebrado. Eu entrego, Senhor, a minha ferida que eu trago desse espinho na minha carne. Porque todo mundo faz, Padre. Eu não vejo pecado nisso, Deus, meu Pai. Vai lá. Que me possa vencer. Pois tudo posso, vai lá. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Eu lhe darei o meu espírito, vai. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Vai orando agora. Vai, solta a oração. Levanta o teu braço, vai lá. Vem, Espírito Santo, vem. Ó Deus, o Senhor nos presenteou, trazendo o teu filho no nosso meio. E Ele nos dá o grande Pentecostes, para que nós possamos agora, Senhor, com esta verdadeira terra nova, uma vida nova, eu lhe darei o meu próprio Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, ensina-me a andar com teu Espírito, que eu não me assuste com aquilo que muitas coisas vieram na minha vida, que eu não me assuste com esta doença, e mesmo, Senhor, que houver aquilo que é contrário do que eu imaginava. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Ó Maria, Senhora, Imaculada Mãe, eu peço a sua poderosa intercessão nesta hora na minha vida. Eu quero orar agora pela família tanto do Eduardo, como filho dele, como teu filho Felipe. Sim, ó Deus, nós intercedemos por ele porque ele não tem força. Eu levanto as minhas mãos como aqueles homens que levaram pela maca, abrindo no teto e desceram pela maca aquele homem ferido, aquele homem arrebentado pela doença. Ó Deus, eu peço agora pela vida do Felipe e da Andresa. Levanta as mãos, irmãos. Ore no Espírito. Peça em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, que agora esses irmãos, Felipe, Andressa, que são os pais da Duda, para que eles tenham agora a atitude do Espírito de Josué, para que eles tenham a firmeza do espírito de Caleb. E diz: se Deus nos deu o teu espírito, eu posso enfrentar qualquer tamanho que me vier. Ó Deus, derrama. Ó Maria concebida sem o pecado, nós pedimos que o coração desses pais sejam agora iluminados pelo teu Espírito, e também na vida do Eduardo.
Ó Deus Todo-Poderoso, que desça essa porção do alto, para que esse rapaz, esse homem, ele seja levantado pela força e o espírito de Elias, pelo espírito de Josué, pelo espírito de Caleb, que é o teu Espírito Santo. Eduardo, Deus te chamou e Ele nesta hora te põe na prova. E agora você seja iluminado pelo Espírito, junto com teu filho, o Felipe, e junto com a sua nora, a Andresa. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos e professamos, Tu és o Deus que veio nos salvar. Salva-nos, Senhor, da humanidade decaída pelo pecado. Jesus, 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 Jesus. Derrama, Senhor, sobre esta igreja agora, sobre a realidade de cada um de nós, cada casa, cada família aqui representada. Lembra da homilia no início? Deus chamou você na tua casa para você representar e ser a marca de Deus por aqueles que estão perdidos no pecado também. Por isso eu peço por você, meu irmão, minha irmã, que veio nesta missa agora, que você seja agora inundado pelo Espírito Santo que levou Josué, que levou Caleb a de registrar a verdade de Deus. Que venha o espírito de coragem sobre você, que venha o Espírito Santo da coragem, para que você seja testemunha daquele pequeno grupo de homens que, como sal, vai salgar esta casa. Não desanima não, meu irmão, minha irmã. Você que reza o terço de Nossa Senhora, seja firme, seja firme. Você que vem nas missas pedindo a Deus e a Nossa Senhora pela tua família, pela libertação do vício, pela libertação do teu matrimônio, seja firme, seja firme. Se Deus nos deu o Espírito dele, nós vamos entrar no coração dele agora. Oh Senhor, vem, 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 Senhor. Deus é maior. Vai lá, canta, canta, canta forte. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus. Eu creio. Deus é maior. Obrigado, Senhor, obrigado. Tudo que O Senhor já está tocando em muitos nós aqui. acontece. Deus é grande, supremo Deus. Aqueles jovens da fornalha ardente, Sidraque, Misaque e Abidênago, esses três jovens entraram nessa fornalha porque eles não quiseram se curvar. Obrigado, Jesus. Aquele que queria dominar esse mundo, Dá esse espírito a mim eles não também, quiseram Senhor. se curvar ao pecado que existia nesse mundo. Dá esse espírito a mim também. Tudo aquilo que consome a gente nesse mundo, nós não devemos nos curvar a ele. Bem, Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa fornalha representa tudo aquilo que você vem perdendo nesse mundo por causa de Cristo. Você vem perdendo às vezes pessoas da sua família, você vem perdendo a sua saúde, Pelo teu sangue, Jesus. você vem perdendo as coisas que você considerava como mais Esse importantes. espírito de paz. Você vem perdendo tudo aquilo que te elevava nesse mundo aqui. Você vem perdendo a credibilidade, você vem perdendo o seu comércio, o seu negócio, você vem perdendo todas as coisas, mas a única coisa que você não pode perder é esse amor de Deus que existe em você. É esse amor de Deus que Ele colocou em você quando você nasceu, quando você foi batizado na força do Espírito Santo. Você não pode perder esse amor de Deus nesse mundo e nessa terra, porque você tem um lugar prometido, porque Ele prometeu para você e a tua casa. Você vai viver no céu
será comigo. Tem muitos lugares aonde eu estou, e aqui eu espero vocês, porque você vai ter que perseverar. Você vai perder muitas coisas, você vai perder quase tudo nesse mundo, mas o amor de Deus prevalecerá em você, porque o Espírito Santo está contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa riqueza com a tua palavra e com o teu Espírito nesta manhã, por essa santa celebração. O Senhor está tocando muitos irmãozinhos e irmãzinhas nossos que estão aqui, que precisavam ouvir, que precisa saber que você é escolhido, eleito, eleita. Você foi eleita por Deus, como aquele sal, para salgar a tua família. Se você está cansada, abatida, como o Senhor falou hoje, venha a mim, que eu vos alivio agora. O Senhor dá agora a força para você não desanimar na luta, para você lutar até quando o Senhor permitir. Ó Maria concebida sem o pecado, nós pedimos o teu auxílio para esta igreja, minha mãe, que sofre muitas vezes abatida, assustada com o tamanho daquilo que oprime a elas. Eu peço, minha mãe, que a senhora interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de professarmos nossa fé pelo creio, vamos nos consagrar à Mãe. Espírito estava nela também. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Vem Maria, vem sobre todos nós. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Eu me consagro. Eu me consagro. Fala, irmãos, nós somos a igreja escolhida por Deus. Um número pequeno, sim, mas vitorioso pelo Espírito dele. Eu me consagro, eu me consagro a ti, mestra. Vem Maria, abre o teu manto, cubra toda esta igreja agora. Vai lá. Acaso não sabeis? Entrega, irmãos. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis? Roga por nós, mãe. Roga por essa igreja machucada. Vai entregando. Entrega junto com ela tudo aquilo que você é e aqueles que você traz. Foi órfão, sabe o valor. Se for da vontade do teu filho, minha mãe, se for da vontade dele, que ele também possa mudar esse quadro. Só quem já foi órfão sabe o valor. Agora eu quero ouvir a igreja cantar forte na direção da mãe de Nossa Senhora. Levanta teu braço, irmão, para terminar. Vai lá, vai. Acaso não sabe? Vai lá, vai cantando. Eu sou da Imaculada. Roga, minha mãe. Roga por toda esta igreja reunida. Acaso não saber? Tem uma advogada agora. Uma advogada. Só quem já foi órfão sabe disso. Vai. Só quem já foi órfão. Quero ouvir a igreja forte, vai. Sabe o valor do que, igreja? O amor de mãe. Amor da mãe. Roga, Maria, vai. Só quem já foi órfão sabe o valor. A igreja agora. Do colo de
Roga por nós, Santa Mãe de Deus. Sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Espírito de Deus, esse aí que animou Josué e Caleb, possa conduzir você agora a professar a tua fé, esta fé que Deus te chamou como menorzinhos que nós somos.